Oi pessoal, aqui é o Anderson e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ensaio imunoenzimático colorimétrico, ou simplesmente o ELISA. O ELISA é um teste imunológico que é realizado em placas com 96 poços, 96 microcavidades, e cada uma dessas microcavidades representa um paciente ou um sorocontrole. No final do processo, a visualização do resultado do ELISA se dá através da mudança de cor do reagente que a gente coloca dentro do poço. Então, ele funciona de maneira muito semelhante àqueles ensaios bioquímicos básicos, como colesterol, triglicerídeos e glicose. A mudança de cor me indica se o analito está presente ou não na amostra, e inclusive a intensidade da mudança de cor vai me revelar alguma coisa a respeito da quantidade desse analito. Então, para entender como é que funciona o princípio do teste, imagina que eu estou desenhando aí para vocês cada uma daquelas microcavidades. E aí o que vocês estão vendo é que cada uma dessas microcavidades já possui em seu interior um antígeno ou anticorpo fixado à parede interna. Na primeira fase do teste, a gente adiciona o soro do paciente, a amostra biológica, que é uma matriz heterogênea, que tem anticorpos e antígenos e proteínas da coagulação e proteínas do sistema complemento. Nessa primeira fase, só vão se ligar aos antígenos ou anticorpos presentes no interior de cada uma daquelas microcavidades, se houver especificidade e complementariedade para a formação do imunocomplexo. Ou seja, só vai se ligar no antígeno fixado no poço o anticorpo específico para ele, se o paciente tiver. Se for um ELISA direto, só vai se ligar no anticorpo presente no interior do poço o antígeno correto para ele, se no soro do paciente houver. Então, após essa primeira fase de adicionar a amostra biológica, a gente faz o que a gente chama de lavagem, que é a remoção de todos esses outros interferentes que estavam presentes na amostra biológica, mas que não formaram imunocomplexo. Depois de ter feito a primeira lavagem, se a amostra biológica do paciente for positiva para aquilo que a gente está testando, então o que a gente vai ter no poço é mais ou menos isso, um imunocomplexo formado. Se for um ELISA direto, então a gente vai ver anticorpo embaixo e antígeno em cima. No desenho que está sendo mostrado para vocês é um exemplo de ELISA indireto. No poço havia o antígeno e na amostra biológica havia o anticorpo e ele conseguiu formar o imunocomplexo. Depois dessa primeira fase e depois da primeira lavagem, o que a gente faz é adicionar o que a gente chama de conjugado ou sonda. A sonda ou conjugado nada mais é do que um anticorpo que consegue se ligar naquilo que eu estou buscando na amostra biológica. Então, se eu estou procurando na amostra biológica um anticorpo, a minha sonda é um anticorpo capaz de se ligar na FC, na parte constante desse anticorpo que se ligou e formou o primeiro imunocomplexo. E a gente chama essa sonda de conjugado simplesmente porque ele é um anticorpo que, associado a ele, possui uma enzima. E o papel dessa enzima é agir sobre um substrato em uma reação química. O objetivo da enzima é transformar um substrato em um produto que tem uma cor diferente da original. E é justamente essa mudança de cor que a gente vai perceber no final do processo, que vai servir para a gente como sistema revelador do ELISA. Então, no desenho, o que vocês estão vendo é que a sonda conseguiu se ligar ao primeiro anticorpo que estava presente na amostra biológica, mas percebam que existe ainda excesso de sonda. Nem todos os anticorpos do conjugado vão conseguir se ligar aos anticorpos presentes na amostra biológica, porque a gente sempre coloca essa sonda em excesso. Então, é preciso fazer uma nova lavagem para retirar esse excesso de sonda, e essa segunda lavagem para retirar o excesso de sonda é extremamente importante para que a gente consiga quantificar adequadamente o analito que está presente na amostra biológica. Então, depois dessa segunda lavagem, todos os anticorpos da sonda que não formaram o imunocomplexo vão embora, e na situação em que o paciente tem aquilo que a gente está procurando, a estrutura que se forma é mais ou menos essa. Anticorpo ligado ao antígeno da placa, e em cima do anticorpo, um outro anticorpo que tem a enzima associada a ela. É justamente por conta da formação dessa estrutura tripla
antígeno, anticorpo, anticorpo, que comumente o ELISA é conhecido como um teste sanduíche. Nele forma uma camada tripla de antígenos e anticorpos. Depois que a gente termina a segunda lavagem, já na fase final da realização do teste, o que a gente faz é colocar o substrato cromogêneo. Então, o substrato, como eu já tinha dito para vocês, é um produto químico, é uma substância química, que vai sofrer a ação da enzima. Geralmente a enzima é uma peroxidase, que atua sobre um substrato, gerando um produto que tem um pH que é diferente do original, e por conta da presença do indicador no meio, a gente consegue ver uma mudança de cor significativa. E é preciso ressaltar ainda que no ELISA a mudança de cor é sempre diretamente proporcional à quantidade de analito da amostra biológica. Ou seja, se o paciente tem muito anticorpo, muita sonda fica presa na placa, muita enzima fica presente, e a gente tem uma mudança de cor que é bastante expressiva. Na situação em que a quantidade de anticorpos ou de antígenos que eu estou procurando na amostra biológica do paciente é muito pequena, então nem todas as sondas que eu coloquei no meu pocinho vão permanecer ligadas após a segunda lavagem, o que significa dizer que a quantidade de enzimas presentes no final do processo é menor, e ainda que exista mudança de cor por conta da presença da enzima, essa mudança de cor é mais discreta do que na situação em que a gente tem uma quantidade maior de analito na amostra biológica. Então, essa mudança de cor ela pode ser quantificada através de espectrofotometria, e se a gente conseguir quantificar mediante espectrofotometria, mais uma vez, de maneira muito semelhante ao que a gente faz nos testes bioquímicos, então a gente consegue dizer que o ELISA é um teste quantitativo. A gente não vai ter só um teste que diz se o resultado é positivo ou negativo. A gente consegue determinar qual é a concentração em unidades internacionais por ml daquilo que eu estou procurando na amostra biológica, seja um antígeno ou seja um anticorpo. Muito bem, pessoal. Então, para ajudar a gente a entender melhor como é que isso funciona, esse é um fragmento de um vídeo de um canal do YouTube chamado Mr. Simple Science. Eu vou colocar o link do vídeo original na descrição desse vídeo, e aí quem quiser ter acesso a ele original com mais detalhes, é só clicar para poder assistir. Esse é só um fragmento dele, para a gente poder entender melhor, de maneira mais ilustrada, um desenho mais profissional, como é que o teste funciona. Então, vocês estão vendo aí 2 poços, Do lado esquerdo vai ser a representação de um ELISA positivo, do lado direito vai ser a representação de um ELISA negativo. Na primeira fase, a gente coloca a amostra biológica e lava. Na amostra positiva, o que eu estou procurando permanece. Na amostra negativa, isso não existe e toda a matriz biológica vai embora. Na segunda fase, eu coloco o conjugado e depois faço uma nova lavagem. Na amostra positiva, o conjugado permanece, na amostra negativa, ele vai embora na lavagem. E aí a gente adiciona o substrato cromogêneo, que do lado esquerdo, na presença da enzima, gera uma mudança de cor. Do lado direito, como a enzima foi embora na lavagem, nada acontece. E aí, basicamente, os pocinhos em que houve mudança de cor, o resultado é positivo. Nos pocinhos em que não houve mudança de cor, o resultado é negativo. E se eu quiser quantificar, é só colocar em aparelho espectrofotômetro. A gente tem equipamentos específicos para a leitura de placa de ELISA que conseguem mostrar isso para a gente. Então, os princípios básicos do teste são esses. Espero que tenha sido produtivo. Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe.